Os palestrantes acreditam que as agências são agências de palestrantes. E eu digo que as agências são agências de palestras. E aí você me pergunta, DJ, tá bom, mas qual a diferença entre agência de palestrantes e agência de palestras? Aí eu te respondo, DJ. A diferença entre agência de palestrantes e agência de palestras é o seguinte: uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Fala, palestrantes! Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao podcast Mercado de Palestras. Aqui nós vamos discutir e trazer assuntos estratégicos que vão fazer você parar de vez de correr atrás de clientes e clientes correrem atrás de você. Eu sou Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras. E eu sou a Elise, Speak Hunter da Motivação Palestras. E eu sou o Lucas Lopes, eu sou fundador da Motivação Palestras. Bacana! Hoje nós trouxemos um tema que é discutido em vários momentos nos canais do Fica a Dica Palestrante e vamos falar hoje sobre agência de palestras. Para muitos palestrantes pode ser um bicho de 7 cabeças, para outros palestrantes pode ser a salvação. E aí, então, eu queria que o nosso especialista no mercado de palestras começasse falando para a gente sobre, de uma forma abrangente, sobre agências de palestras, como funcionam, o que elas têm de especial, onde ela pode ajudar o palestrante. Bora lá então, vamos falar sobre isso. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, eu queria deixar claro para vocês uma coisa. Existe uma diferença muito grande no mercado que eu estou percebendo cada vez mais, que os palestrantes acreditam que as agências são agências de palestras, mas eu cheguei com uma teoria nova, porque eu acredito que as agências não são agências... Na verdade, os palestrantes, me enganei. Os palestrantes acreditam que as agências são agências de palestrantes. E eu digo que as agências são agências de palestras. E aí você me pergunta, DJ, tá bom, mas qual a diferença entre agência de palestrantes e agência de palestras? Aí eu te respondo, DJ. A diferença entre agência de palestrantes e agência de palestras é o seguinte: uma agência de palestrantes, aliás, é uma agência que gerencia vários palestrantes, que agencia, olha só, que agencia vários palestrantes. Diferente de uma agência de palestras, que é uma agência que gerencia as palestras que ela tem à disposição. Eu acredito, pelo menos é o caso da Motivação Palestras. Ontem a gente fez uma live lá no Instagram do Fica a Dica Palestrante, que eu chamei a Cris. A Cris é fundadora da Grandes Profissionais e da Contrate Palestras, duas agências que têm 17 anos de mercado. E ela também falou que lá o perfil dela é mais de uma agência de palestras também. Então, acredito muito que a maioria das agências no mercado são agências de palestras, elas agenciam palestras, ou seja, o foco delas estão nas palestras, em fazer uma consultoria com o cliente e verificar quais palestras se encaixam melhor para aquele cliente e depois selecionar os profissionais que mais têm chance de despertar interesse no meu cliente para que eu indique esse profissional para o meu cliente. Diferente de uma agência de palestrantes, que simplesmente pega o leque dela ali e aquele bolo de palestrantes, qual é o palestrante que ela prefere. Então, antes de mais nada, eu acho legal deixar aqui bem claro essa diferença, hein, DJ? O que você acha aí? Legal. Você também vê essa diferença? Eu vejo, né? Principalmente porque tem agências que a prioridade delas, né? Pelo menos o que me parece é que é realmente gerenciar, agenciar tais palestrantes, né? Então, vamos supor, a gente trabalha com uma infinidade de palestrantes do mercado, né? Tem agências que eles têm os chamados exclusivos, ou seja, são palestrantes que eles são obrigados a vender, né? Então, toda vez que um cliente entrar em contato lá atrás de
um palestrante de uma palestra, eles vão oferecer principalmente dentro desses que são exclusivos deles, né? E as agências que não trabalham com essa exclusividade, né? Eles trabalham de forma mais abrangente, aí como você falou, DJ, mais abrangente, né? Eles procuram ver do mercado, né? Justamente as palestras para indicar o profissional que vai despertar o interesse do cliente, né? E que vai levar aquela palestra da melhor forma. Legal. Vocês dois que estão aí no campo de batalha, tete a tete com o cliente, tete a tete com o palestrante, vamos começar do princípio, né? Do princípio onde todas as dúvidas... Vamos começar do começo. Vamos começar do começo, Então, vamos supor que eu seja um palestrante e eu estou iniciando a minha carreira como palestrante. Tá? Eu tenho os meus materiais, eu tenho as minhas palestras e agora eu quero explorar e quero fazer novas parcerias. Quais são os passos e os caminhos que eu devo percorrer para chegar até uma agência de palestrante? Como eu inicio essa conversa? Quer começar, Elis? Na verdade, uma correção, né? Agência de palestrantes, agência de palestras. Isso. Pode começar, que já que os palestrantes eles passam por você, né? Primeiro. Você que é o cara que manda matar e manda libertar, é isso? Não, tá maluco. O que acontece? Então eu vou passar para o pessoal. Vou começar aqui então. O que acontece, galera? Inclusive a gente abordou esse assunto ontem na live com a Cris. Todos os dias a gente recebe um monte de palestrantes pedindo para entrar no nosso site, no site da Motive. E eu acredito que isso não acontece só com a Motive, acontece com todas as outras agências. Então pensa, no mercado de palestras, só no meu banco de palestras, no meu banco de palestrantes, tá? Eu tenho mais de 1.000 palestrantes. A Cris na live ontem falou que tem mais de 5.000 palestrantes no banco dela, tá? E o que acontece? Eu vejo que os palestrantes, eles têm a mesma noção, a mesma ideia. E por quê? É até lógico isso, tá? Porque imagina, se eu sou um palestrante, me colocando agora nos sapatos do palestrante. Se eu sou um palestrante, estou começando agora no mercado, não tenho muita noção estratégica daquele mercado, eu não sei como funcionam os bastidores daquele mercado. Qual que é a minha lógica? A minha lógica é a seguinte: tem agências de palestrantes aqui nesse mercado. As agências têm sites e os sites têm um monte de palestrantes. Quais pontos que eu vou ligar? Os pontos que eu vou ligar são: se a agência tem um site e aqui tem vários palestrantes, é alta possibilidade de um cliente entrar nesse site e ver esses palestrantes. E se eu tiver aqui nesse site, é alta possibilidade de um cliente me ver. Se eu tiver numa agência de palestrantes, é alta possibilidade de uma agência me indicar. Entendeu? Então, é lógico esse pensamento do palestrante. O grande problema é que é tão lógico que todo mundo pensa assim. E como todo mundo pensa assim, todo mundo tenta fazer a mesma coisa, que é entrar em contato com as agências pedindo para entrar no site das agências. E aí que está o problema. Esse é o único problema, porque quando você está no meio da manada, é difícil se destacar. É todo mundo ali, colocando o exemplo do búfalo, né, da manada de búfalos. Ali é todo mundo búfalo. Então, como é que você vai se destacar no meio de um monte de iguais? É difícil. E eu vou um pouco mais além. Um monte de iguais que estão fazendo as mesmas coisas. Então, até numa manada, se tá a manada toda correndo, só tem um parado, aquele que está parado se destaca. Eu vou achar que tem alguma coisa acontecendo de diferente com aquele ali que está parado. Será que ele está preso em algum buraco no chão? Será que ele caiu em alguma armadilha? Ou será que simplesmente está parado lá porque ele quer ficar lá? Entendeu? Então, até quando, numa manada, quando você age diferente, você tem chances de se diferenciar, tá? Mas o que isso não acontece com os palestrantes que pedem para entrar nas agências, porque os palestrantes que pedem, eles sempre fazem a mesma coisa. Eles sempre mandam um e-mail para a gente, padrãozinho, com o currículo dele descrito lá no e-mail, ou com arquivo em Word, com a apresentação, com a história dele escrita. Então, é sempre a mesma coisa. E qual é a tendência? Como é sempre a mesma coisa, a tendência é que as respostas sejam sempre as mesmas.
principalmente por causa da quantidade que recebe. Eu vejo que mais acontece é das agências elas informarem os palestrantes que não estão cadastrando ou que para entrar no site dela tem que pagar X valor ou que, sei lá, de repente para entrar no site dela tem que fazer X ou Y, mas é sempre meu padrão passando essa mesma informação. Por quê? Porque muita gente pergunta, e se muita gente pergunta é mais fácil para mim, que sou um só e estou atendendo todo mundo, passar a mesma resposta para todo mundo. Entendeu? Então você não quer ser ignorado, você não quer ser tratado como mais um. Eu digo para você antes de mais nada, não corre atrás de agência. Trabalha aí os seus fatores geradores de interesse, os seus pontos de contato para gerar tanto interesse a ponto das pessoas virem atrás de você te procurar e das agências virem atrás de você também. Mas, se você mesmo assim quer insistir e quer tentar, beleza, vai lá e tenta, mas pelo menos faz uma coisa diferente do que eles já estão fazendo, porque senão você vai ser tratado como todo mundo é tratado. E aí, Elis, o que você acha? Eu concordo, né? Tanto que eu visualizo também os e-mails que chegam, né, dos palestrantes pedindo para entrar. E às vezes, né, é engraçado que eles também têm, além de ter um padrão, né, é um padrão que não explica nada, né? É tipo, eu sou jornalista há tantos anos, falo de comunicação, um exemplo, né? Falo de comunicação e gostaria de saber como fazer para entrar no site de vocês. Dou palestra há tanto tempo. Então, nem para chamar a atenção, né? É raro a gente pegar um e-mail onde vem também o material do palestrante e vem escrito alguma coisa que chame a atenção da gente ir lá e abrir o arquivo para ver, né? Então, também não aconselho porque ficar correndo, né, atrás de agência é a mesma coisa que você correr atrás de cliente também, né? Então, realmente, se você começa a gerar interesse em outras pessoas, principalmente seus próprios clientes, no público em geral, né, por redes sociais, enfim, vários meios que tem, com certeza as agências vão chegar até você, porque eu conheço palestrante novo quase todos os dias, porque um cliente vem e fala de alguém que eu vou lá pesquisar, entendeu? E ver o cara. Então, é a questão do despertar de interesse, né? Do mesmo jeito que tem que despertar no cliente, né? No público-alvo que você quer atingir, para as agências também, né? Tudo que é padrãozinho, muito padrãozinho, com pouquinho informação, né? É, é mais difícil. Poucas palavras que não explicam muita coisa, né? É difícil de despertar o interesse. Legal. Vocês disseram pode ser uma dúvida de muitos palestrantes que, Lucas, você disse que algumas agências há um combinado interno entre ela e os palestrantes quando o palestrante faz uma solicitação para entrar no site. E esses combinados podem variar desde o pagamento de um valor X ou cumprir uma determinada exigência da agência. Na sua visão de empresário, dono de agência de palestras, e na sua visão, deu uma travada? Agora voltou. Uhum. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá me ouvindo ou não? Tô ouvindo. Vamos lá. Eu queria destacar um ponto aqui legal, que você tocou no assunto, você disse, a Elis deu uma assim, por cima, mas você tocou no ponto forte que algumas agências têm exigências internas para colocar um palestrante dentro da sua carteira de palestrantes, né? E, inclusive, adicioná-lo ao site. E essas exigências podem variar de acordo com a agência. Você disse que algumas cobram um valor X para colocar o palestrante lá. Outras exigem que o palestrante faça uma determinada alguma coisa, faça um determinado combinado, qualquer coisa do tipo. Você acha essa prática legal? Você, como dono de agência de palestras e também se colocando no lugar do palestrante, como o palestrante deve reagir a esse tipo de combinado?
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer algo relacionado à exclusividade, é isso? Não, você disse assim, que você falou que algumas práticas são feitas de agências para agências. E aí Uhum, você disse que para palestrante entrar no site, ele precisa pagar X para ele poder pertencer àquele site daquela determinada agência. uhum, Ou o palestrante precisa cumprir um determinado requisito exigido pela agência para poder ingressá-lo dentro do site, da carteira de palestra. O que uhum. você acha disso? O que você pode dizer para um palestrante que está querendo, almeja entrar numa agência e de repente ele se depara com essas barreiras de ter que pagar um valor ou de ter que cumprir uma determinada exigência? Entendi. Tá bom. Vamos lá. Minha opinião quanto a isso é o seguinte: eu acho que o palestrante ele paga um imposto sempre que ele desperta pouco interesse. Então, quanto menos interesse o palestrante desperta, mais imposto ele paga. E, por exemplo, quando as agências pedem um pagamento para poder incluir um palestrante no site, é um dos impostos que o palestrante paga. Quando o palestrante precisa dar desconto para conseguir fechar uma palestra, é outro imposto que ele paga também. Então, os palestrantes, eles pagam impostos, né, entre aspas, eles pagam impostos sempre que eles despertam uma quantidade pequena de interesse. E aí eu vou colocar um exemplo contrário aqui para ilustrar melhor. Por exemplo, o Bernardinho, ele não paga imposto. Ele paga muito menos impostos do que um palestrante que está começando agora no mercado, por exemplo, entendeu? Por quê? Porque o Bernardinho, ele não precisa pedir para as agências colocar ele no site. As agências querem colocar ele no site. Por quê? Porque as empresas buscam a palestra do Bernardinho, entendeu? Os clientes, as empresas, elas não perguntam se o Bernardinho dá desconto. Elas até perguntam, né? Eles podem até confirmar depois, mas ele não dá. Ele não dá. Por quê? Porque ele sabe que se o cliente não contratar, tem outro que contrate. Então, ele Isso não paga imposto. corresponde, isso corresponde à categoria que ele está dentro do método NIC também, né? Exatamente. Por ele estar no nível do legado, né? Acaba que ele é um palestrante que é altamente solicitado pelas empresas. Então, tem muita gente procurando ele, por isso que ele não dá desconto, entendeu? Ou seja, ele paga muito menos impostos. Por quê? Porque o interesse que ele desperta é muito mais alto do que o de um palestrante iniciante, entendeu? E é aquilo, quanto menos interesse você desperta, mais impostos, entre aspas, para quem está assistindo aí quem está ouvindo só no podcast depois, eu estou falando entre aspas, impostos entre aspas, o palestrante tende a pagar porque vai dar desconto, vai ter que pagar para entrar em algumas agências e aí complica. Você e eles vão poder responder essa pergunta, né? Uhum. Você pode demonstrar para a gente pontos positivos e pontos negativos disso? Como assim? Ponto positivo e negativo do quê? Desse pagamento de imposto. Por exemplo, às vezes o cara, ele pode pensar, se eu for um palestrante, eu posso pensar assim, olha, mas Lucas, beleza, eu estou disposto a pagar esse imposto para entrar numa agência, porque pelo menos lá dentro eu vou ter a oportunidade de me mostrar um pouco mais. Você acha isso como um ponto positivo para ele, já que uma vez ele pensou nisso? Bom, a minha opinião quanto a isso é o seguinte: eu acredito que o palestrante, ele, como eu sempre repito, né? O palestrante ele não tem que correr atrás de agência. Na verdade, é, ele tem que investir o tempo e a energia dele gerando fatores geradores de interesse para que as pessoas se interessem nele. Quando ele conseguir fazer isso em uma quantidade absurda, então em outras palavras, quando uma quantidade absurda de clientes começar a se interessar por ele, as pessoas naturalmente vão começar a procurar pela palestra dele. A partir desse momento, as empresas e as agências vão correr atrás dele. Então, você consegue perceber que são dois caminhos diferentes. Eu sou um palestrante que eu não desperto interesse ainda e eu quero focar em correr atrás de agências para elas me promoverem, elas me promover. Mas as agências não vão promover alguém que não desperta interesse, porque não é interessante comercialmente para elas. Ela sabe que não vai conseguir vender você para o cliente delas, entendeu? Então não é interessante. Mesmo que você entre no site da agência, pode ser que você não seja indicado pelas agências.
E se isso acontece com você, se você de repente tiver algum site de alguma agência e você não estiver sendo indicado, você não estiver sendo cotado, é porque você não desperta interesse nem na agência e nem nos clientes da agência, entendeu? Esse é o erro dos palestrantes que focam em correr atrás de agência e fechar parcerias com a agência antes de montar a estratégia de despertar interesse. Aí eu antecipo essa ação e passo como sugestão para os palestrantes. Comece a estruturar sua carreira para que ela gere interesse. E aí, quando sua carreira estiver estruturadinha, montadinha, todos os seus pontos de contato estiver despertando uma quantidade absurda de interesse nas pessoas, aí sim você pode começar a dividir seu foco, distribuindo e tentando entrar em contato com algumas agências para fechar algumas partes. Mostro isso muito detalhadamente na nossa mentoria do Método Nick. Como é que você movimenta ao mesmo tempo o braço do conteúdo, que é o braço da geração de interesse, e o braço das vendas, que, por exemplo, uma das tarefas é entrar em contato com agências para conseguir parceria. Mas, de uma forma resumida, só entre em contato com agências, pelo menos essa é a minha sugestão, só entre em contato com agências depois que a sua estratégia de montar fatores geradores de interesse já estiverem muito bem traduzidas, muito bem expostas em todos os seus pontos de contato. Uma coisa bem interessante aí, Lucas, para ilustrar também, né, e você vai relembrar, é claro, né, que faz parte da Motive, o nosso site, ele está num formato novo, né, está diferente. No formato antigo, eu lembro que a gente tinha uma quantidade X de palestrantes que era bastante, né? E na hora que foi fazer esse novo site, foi feita uma redução bem significativa, né, da quantidade. Por quê? Porque a gente tinha vários nomes lá, vários perfis que nunca eram procurados, né? E por esse fato, nunca ser procurado, apesar de estar lá no site, a foto, o currículo do cara, eles nunca despertaram esse interesse nos clientes. Por conta disso, a gente também acabava não indicando, né? Porque nunca estava na memória, né? Apesar de estar lá no site, na vitrine, nunca estava na memória porque tinha outros que estavam sendo solicitados, né? Exatamente. E show. Beleza. Então, seguindo a nossa linha do tempo, palestrante, vamos supor que o palestrante entrou em contato, você leu todo os materiais que esse palestrante mandou, beleza, ele ingressou no site. Agora, qual é o papel da agência e qual é o papel do palestrante? Porque a gente sabe que depois que ele entra, há um trabalho lá dentro, por ambas as partes, né? Uhum. Qual é a responsabilidade de cada um? Vamos lá, então. É o seguinte, olha que louco. O palestrante, ele tenta, vamos colocar um exemplo aqui. O palestrante, ele entrou em contato com uma agência e ele conseguiu ser cadastrado no banco daquela agência, tá? Tem duas coisas que podem acontecer depois de você entrar no banco de uma agência. A primeira é o que eu já falei no ponto anterior que eu coloquei aí, que é a agência não te indicar, a agência não fechar nenhuma palestra sua, e aí o problema disso é a quantidade de interesse que você está despertando naquela agência, está sendo muito pouco, e ela, consequentemente, não vai passar para um cliente, alguém que desperta pouco interesse. E o segundo ponto que pode acontecer é a agência te indicar para os clientes dela. Tá? Então, isso daí pode acontecer desde que você desperte muito interesse neles. E a gente tem alguns exemplos de palestrantes que não são famosos, tá? Que às vezes é meio óbvio também que os palestrantes mais famosos a gente tende a indicar mais, porque a gente sabe que tem uma maior aceitação dos clientes por ser famosos. Porém, os palestrantes, quanto mais famoso for, menos agenda ele tem, porque tem muita gente procurando por ele. Entendeu? Então, mesmo que a gente queira, não dá para ficar indicando só o palestrante famoso. Então, a gente tem aqui um grupinho, uma panelinha de palestrantes que a gente costuma indicar com certa frequência também, não são famosos. Palestrantes que a gente confia no conteúdo, palestrantes que nunca tivemos feedbacks negativos com eles e palestrantes, em paralelo, que a imagem desperta interesse no cliente. Alguns outros fatores despertam interesse no cliente. Por exemplo, um deles é o Poe Jack, né, Elis?
faz um vídeo personalizado para o cliente que faz toda a diferença quando a gente manda, né, Elis? É demais, né? E ele é um palestrante que ele é super criativo, totalmente ético, né? Então, assim, ele é um profissional que eu respeito demais, né? Ele é totalmente ético, então eu posso passar para ele o nome do meu cliente, eu posso passar telefone, e-mail. Eu sei que se o cliente entrar em contato direto pelo site dele, ele vai chegar para mim e vai falar, e vai responder no e-mail, né? Ó, segue lá com a Motive, entendeu? Então, é um cara que. E ele tem várias estratégias para gerar interesse dentro do campo que ele trabalha, né, Lucas? Ele é muito criativo, né? Às vezes ele manda uma imagem que ele faz lá no Photoshop pra gente, que a gente se diverte, entendeu? Então, tipo, ele sempre está na mente, ele arruma um jeito de estar na mente do cliente, né? E a gente, além de parceiro, a gente também é cliente, né? Verdade, verdade. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença porque o palestrante que ele consegue. E aí entra um outro ponto que cabe dentro da sua pergunta também, DJ. O palestrante, quando ele consegue envolver a equipe, né, ou a equipe comercial da agência, ele tende a ser indicado mais por aquela agência. Por quê? Porque ele fica na mente daquele time comercial. Então, tá aí um outro ponto. Se de repente o palestrante ele não consegue, ele ainda não desperta uma quantidade gigantesca de interesse nas pessoas, nas empresas, mas ele é um palestrante estratégico, ele já está montando ali todos os pontos de contato dele com fatores geradores de interesse, então é questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, ele vai despertar a atenção e interesse das empresas. O que esse cara ele faz durante o caminho também? Esse cara ele vai tentando ficar na mente da maior quantidade de pessoas possível. Aí entra de novo estratégia. Outra coisa que eu passo lá para o pessoal da mentoria, você precisa, a partir do momento que você entra numa agência, você precisa ficar grudado na cabeça principalmente do time comercial daquela agência. Porque se você está grudado aqui, sempre que aparecer um palestrante de vendas, por exemplo, aí eles vão indicar Poi Jack. Motivação, Poi Jack. Por quê? Porque aquele cara grudou na sua cabeça. Ele é a primeira pessoa que vem na cabeça daquela pessoa quando fala de motivação ou vendas, entendeu? Então você precisa achar um jeito de grudar na cabeça das pessoas para aumentar o número de indicações que você recebe. Uma observação, tá? Sim, grudar na mente e encontrar. Tem realmente estratégias, porque, tipo, só ficar mandando mensagem no WhatsApp direto, sabe? Com live, bombardeando o WhatsApp também acaba. É uma linha bem tênue, né? Você tem que gerar, que despertar o interesse da equipe comercial também, só que sem ser chato, né? Porque tem palestrante que eu tenho vontade de bloquear, meu. O que faz? Conta aí, conta um exemplo aí. Eu tenho um palestrante aqui que ele é da área de educação e ele é um palestrante que é legal a tratativa com ele, eu gosto dele, entendeu? Apesar da gente não trabalhar muito com o ramo de educação, né? A gente trabalha com eventos corporativos, mas tem alguns eventos algumas universidades que a gente trabalha. E esse palestrante, eu recebi a mensagem no WhatsApp dele de conteúdo, né? 2 horas da manhã, gente. 2 horas da manhã não é hora, mesmo que eu não veja às 2 horas da manhã, entendeu? Que eu veja no outro dia. Mas eu vi lá que chegou 2 horas da manhã, a primeira coisa que eu pensava era, meu, o que esse cara tem na cabeça para mandar a mensagem 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, no WhatsApp, entendeu? Eu acho muito inconveniente, né? E, tipo, era uma mensagem às 2, tinha uma mensagem às 8, tinha outra mensagem às 11 e mais outras 3 durante o dia, né? Até fechar o horário comercial. Então, chegou um ponto que, por exemplo, alguma coisa ou outra, o título me chamava a atenção e eu abria. Depois da quinta, isso foi só no primeiro dia, tá? Depois da quinta, eu já não abria mais. Eu só simplesmente silenciei a notificação e arquivava a conversa, só. Vira spam, né? Vira spam, exatamente. DJ. Legal. E tem... você tocou num ponto importante que são as estratégias, né? E como o nosso objetivo aqui é discutir assuntos estratégicos que vão virar a chavinha de clientes e parceiros, vai uma dica que você deu agora há pouco, né? O palestrante ele precisa ficar na mente do cliente, tanto o cliente agência
quanto o cliente final mesmo. E há algumas técnicas por experiência que nós temos lá de agência. Você consegue revelar para a gente, para quem está assistindo a gente, para os palestrantes que estão assistindo a gente, revelar essas técnicas, porque a gente sabe que às vezes o palestrante liga e ele fala assim: Lucas, deixa eu ir aí na agência fazer uma apresentação para a sua equipe. Eu vou aí dar uma palestra de graça, eu vou aí conversar com a sua equipe. Também é uma estratégia, né? Uhum. Você consegue trazer para a gente, você e a Elis, essas estratégias pequenas, mas que fazem toda a diferença? Essa daí foi boa, hein? Porque eu ia falar uma coisa exatamente dentro dessa pegada também. Já coloca aí, ó, o Wendel, ele fez uma pergunta interessante aí no chat. Coloca aí no roteiro para a gente responder ele daqui a pouco, porque eu acho que essa resposta vai ser legal. Mas vou dar uma olhada já aqui. Vi aqui. Respondendo a sua pergunta, eu já ia chamar você para poder falar isso daí, e a sua pergunta casou certinho nisso que eu ia falar. Tem uma coisa, eu não sei se a galera aí que está ouvindo a gente, assistindo a gente, sabe o que são gatilhos mentais. Você sabe o que são gatilhos mentais, Elis? Oi, sei. Sei, não vou saber explicar aqui agora. De um Mas jeito, são bruto. São estratégias, né? Algumas coisas, às vezes uma palavra, né? Ou uma frase que a pessoa fala já no intuito de fixar, né? Na mente, né? Da pessoa. É mais ou menos isso, né? Não expliquei muito bem. É quase isso. São pequenos textos ou frases totalmente persuasivas que fazem a pessoa tomar a decisão de fazer alguma ação. O objetivo dela é fazer a pessoa tomar uma ação. Bom, eu traduzo gatilhos mentais da seguinte maneira. A gente tem o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo a gente, que entende de PNL, vai poder confirmar isso daí depois aí nos comentários. Mas a gente tem o cérebro subconsciente e o cérebro consciente, né? O racional e o irracional. Gatilhos mentais é a linguagem do cérebro irracional. É a linguagem do subconsciente. São gatilhos que a gente ativa atitudes que não são pensadas, são irracionais. Por exemplo, quando você vai na loja, quando você vai no shopping, muitas vezes você já está subconsciente decidida a comprar, por exemplo, no caso da Elis, que hoje está aí de batom vermelho, você vai intencionalmente no shopping, né, o seu subconsciente já sabe que vai comprar um batom vermelho. Mas você tá lá e você vai tentando, às vezes, justificar. Eu acho que eu mereço um batom vermelho, eu mereço esse presente, eu vou me dar esse presente, entendeu? Então, a gente já tem a decisão tomada aqui na nossa cabeça, mas mesmo assim a gente tenta nos convencer, mesmo já tendo o negócio decidido na cabeça, é meio maluco. Mas, enfim, gatilhos mentais são a linguagem que conversa, que fala com o nosso subconsciente. E aí vem o estudo que eu queria trazer aqui para vocês. Na verdade, não é nenhum estudo, tá? O que acontece isso daí é como se fosse um app de celular. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? No seu celular, DJ, tem lanterna? Tem. No seu tem, Elis, lanterna? Tem. O meu também tem lanterna. Vocês precisaram baixar o aplicativo da lanterna? Não. Não, né? Antigamente precisava baixar o aplicativo da lanterna. Hoje não precisa mais, porque os desenvolvedores dos smartphones começaram a perceber que era um aplicativo muito utilizado, que era um aplicativo que já deveria vir nativo dentro do sistema operacional do celular. E hoje, quando você compra, já vem com o aplicativo ali da lanterna, é só você clicar e já ativa, entendeu? A mesma coisa acontece com os gatilhos mentais, com alguns resultados que a gente consegue acessar por meio de gatilhos mentais. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na reciprocidade. Esse daí é um dos gatilhos mentais, o gatilho mental da reciprocidade. O que é o gatilho mental da reciprocidade, para quem não sabe?
Se eu, de repente, a Eli está passando por uma dificuldade, por exemplo, a Eli está vindo da feira, vamos colocar aqui, a Eli foi na feira de domingo, comeu um pastel, já comprou um monte de fruta, tá vindo com o carrinho dela de feira para casa. A roda do carrinho de feira da Elis quebra no meio do caminho. Ela estava vindo e tinha um buraco e ela lá comendo pastel no meio da rua, acabou não percebendo que estava indo na direção do buraco, a roda do carrinho passou ali dentro do buraco, quebrou, virou ali, ela ficou brava e ficou no meio da rua com o carrinho arrastando, o pastel numa mão e puxando o carrinho com a outra mão. E aí o que acontece? No meio, por sorte da Elis, ela não precisou nem andar 100 metros para frente, porque o DJ acabou de virar a esquina. Olha que sorte. O DJ acabou de virar a esquina e bateu de frente com a tia. E a tia olhou para ele com os olhos brilhando, porque aquilo é um milagre. Ela com o pastel numa mão, o pastel mordido já na metade. Ela com o pastel numa mão, o ketchup escorrendo na mão dela. Ela meteu um monte de ketchup dentro do pastel. E o carrinho com a roda quebrada. E o DJ vira a esquina. E ela fala... Cara, do jeito que eu gosto de comer, acho que ela não ia ficar muito feliz, não. Pode ser. Eu pensei assim, ele não vai querer pegar o carrinho para mim, ele vai querer o pastel. Bom, isso daí pode acontecer, né? Mas vamos supor que o DJ acabou de tomar café, ele acabou de almoçar, vai, não quer o pastel da tia, não. Eu tô sem fome, eu não quero comer. Vamos supor que é um milagre e o DJ tá sem fome. Por isso que eu disse que é um milagre, além dele aparecer, ele tá sem fome. Então ele acabou de virar a esquina, tá sem fome, viu a tia ali, e só que o que acontece? Qual o problema? O DJ, ele tá indo para um compromisso e ele já tá atrasado para esse compromisso. A tia pede ajuda para ele e fala: caramba, tio, eu queria te ajudar, mas estou atrasado para o compromisso, eu já vou chegar atrasado lá, eu não sei se eu consigo te ajudar. E a tia fala: caramba, DJ, pelo amor de Deus, eu vou demorar 3 dias para chegar na minha casa, era para eu chegar em 15 minutos. Aí o DJ fala: tá bom, eu vou chegar atrasado, mas eu vou te ajudar, vamos lá. E aí o DJ ajuda a Elisa a levar o carrinho até em casa. Deixa eu tirar o Zé aqui, que ele adora aparecer nas lives, ele toda vez aparece aqui na frente. O Zé é o gato, para quem está assistindo aí, está ouvindo no podcast, está vendo o vídeo, o gato toda vez aparece aqui na frente. Mas vamos lá. Ossos do home office. Ossos do home office. Aí o DJ, ele resolveu se atrasar mais ainda para ajudar a tia. O que vai acontecer? A Elisa, ela vai ficar muito grata pelo DJ ter se atrasado para ajudar ela. Se atrasado mais ainda para ajudar ela. O que vai acontecer? São altas as possibilidades da Elis querer retribuir aquele favor para o DJ. São altíssimas as possibilidades de o próximo favor que o DJ pedir para a Elis fazer sem problema nenhum. Entendeu? São altas essas possibilidades. Por quê? Porque a Elis está altamente agradecida por algo que o DJ fez. Eu pagaria até o Uber. Com essa história toda aí, eu já estou até com vontade de pagar um Uber. Olha lá, tá vendo? Então, exatamente isso é reciprocidade. O que isso tudo tem a ver com palestras, Lu? O que tem o pastel escorrendo ketchup na mão da Elisa, o carrinho de feira com a roda quebrada, o DJ sem fome? Sem fome. O que isso tudo tem a ver com palestras? Bom, isso tudo tem a ver o seguinte. Se o palestrante ele consegue ativar reciprocidade na mente do time comercial de uma agência, qual é a tendência, galera? A tendência é aquele time comercial te indicar loucamente para um monte de gente. É aquele time comercial vender suas palestras mais, lembrar de você mais sempre que o cliente entra em contato e no telefone já fala: eu tenho a pessoa perfeita para você. Eu quero colocar essa pessoa no telefone com você porque eu tenho certeza que essa pessoa vai conseguir atender o que você precisa. Entendeu? Por quê? Reciprocidade. Quais são as formas de passar essa reciprocidade, de ativar essa reciprocidade numa equipe comercial? Bom, eu falei, eu nem achei que eu ia chegar até aqui esse exemplo. Então, aqui na minha cabeça não vem nenhum exemplo de bate-pronto. Mas, sei lá, de repente mandar, por exemplo, como o Poijack, que a gente estava falando agora há um tempo atrás. Ele mandou um bobo da corte. Olha que louco, vocês que estão assistindo ouvindo hoje. Ele mandou um ator fantasiado de bobo da corte lá no nosso escritório da Motive. E chegou esse cara lá tocando a campainha e gritando. Eu acho que ele chegou lá gritando:
abram a porta do reino, um negócio assim, um maluco no meio da rua, da corte. Imagina quem tava passando na rua que pensou. E o cara apertou a campainha, abram a porta do reino, e todo mundo ficou assustado. O que é isso? Lá no nosso escritório tinha uma câmera, a gente olhou para a câmera, tinha um cara lá de vermelho no portão, apertando a campainha, a gente ficou com medo do cara. Aí quando a gente chegou lá e abriu, o cara fez uma festa lá dentro do escritório, e é uma coisa que eu acho que já talvez faça quase um ano que ele fez isso, e tá gravado aqui na nossa cabeça, entendeu? O que aquilo fez? Ativou a reciprocidade, ainda mais porque ele levou uma coroa lá, olha só, a coroa de 5 conto. 5 conto. 3 conto a coroa. Dá para comprar na barraquinha de bugiganga que vende na feira que eles quebrou a roda do carrinho. Ele levou e aquilo ali, e deu para Elis aquela coroa, porque Elis foi a pessoa que mais vendeu as palestras dele ali no período, e deu para Elis. O que ativou na mente da Elis? O que ativou? O que aquela linguagem que falou com o subconsciente da Elis ativou? Reciprocidade. E a Elis começou a indicar ele mais do que ela já indicava. Entendeu? Então, uma forma de conseguir, uma técnica para conseguir aumentar os seus resultados com a agência é isso. Ativar, por exemplo, a reciprocidade na cabeça do time comercial daquela agência. E aí, pessoal? Coisa simples, né? Coisa. Eu vou falar uma coisa mais simples ainda, um exemplo mais simples ainda, tá, Lucas? Tem assessores de palestrantes ou palestrantes que entram em contato comigo, não é todo dia, não é direto, mas periodicamente, tá? Sem um intervalo certo de um mês, tal, periodicamente. Eles entram em contato comigo, às vezes, ou para falar de uma nova palestra que eles estão desenvolvendo, eles pedem a minha opinião, ou às vezes até me chamam no WhatsApp para perguntar, só para saber se eu estou bem. Isso é uma coisa super simples, entendeu? E é uma coisa que quando ele vem, eu falo assim, mas veio atrás de mim sem nenhum interesse, só para saber se eu tô bem? É isso mesmo, entendeu? Eu já fico pensando assim, que legal, entendeu? Eu já me sinto abraçada por essa pessoa. A mesma coisa é quando chega um palestrante que chega para me mostrar um novo conteúdo e que ele pede a minha opinião. Eu me sinto super importante, entendeu? Porque o cara desenvolve conteúdo e ele tá pedindo a minha opinião. Então, são pequenas coisas que ele está se vendendo para mim sem precisar falar assim, Elis, me vende aí para os seus clientes. E olha que maluco, Elis acabou de falar que ela se sente muito importante quando um palestrante faz isso com ela. E o que acontece quando o palestrante chega para Elis e pede a opinião dela se é interessante colocar um conteúdo ou não numa palestra, já que o cara é criador de conteúdo e está pedindo isso para ela, o que ela sente? Nossa, o cara lembrou de mim. Nossa, ele vai colocar algo que eu vou falar na palestra dele, ela se sente importante. Isso é o gatilho mental da participação. Também existe esse gatilho mental. Gatilho mental da participação. E olha olha a linguagem, quais fenômenos esse gatilho mental desperta no subconsciente das pessoas. Qual fenômeno, qual ação esse gatilho mental da participação despertou no subconsciente da Elis? Nossa, eu sou importante. E se uma pessoa conseguiu fazer a Elis se sentir importante, qual é a possibilidade da Elis lembrar desse cara? A possibilidade é alta. No mínimo, é mais alta do que um outro palestrante do mesmo tema que aquele palestrante mas não entrou em contato com a Elis e nem ativou nenhum gatilho mental. Não falou com o subconsciente da Elis. Entendeu? Então tá aí um outro exemplo de gatilho mental que pode ser usado também, o da participação. Maravilha. Essas estratégias, acredito que não são estratégias que demandam tanto tempo. Vai da característica de cada palestrante. Por exemplo, o Paul e Jack, ele tem a característica dele. Então, só vai entender por que ele mandou um bobo da corte quem conhece realmente ele, sabe o que ele faz, qual é o tipo de palestra que ele dá. Então, não é que todo palestrante, então quer dizer que eu vou ter que criar alguma estratégia para mandar um bobo da corte, algo não. Tem que ser algo que tenha característica, tenha a sua essência ali dentro. Cada palestrante tem o seu jeito, cada palestrante tem o seu jeito de se expressar, né? Então, é só você procurar o seu
E qual é a forma mais simples que você pode fazer isso? Simples e agradável. Precisa ter a dosagem no mesmo nível desses dois temas, né? Simples e agradável. E aí você acaba conquistando o coração das pessoas sem ser falso e sem demonstrar interesse que quer realmente algo em troca, né? Muito Então, bem observado. isso ficou bem claro na fala de vocês dois. E tem uma Só outra a coisa. gente... Tem uma outra coisa, DJ. O Sandro colocou aqui um comentário que depois pedi para ele mandar assim, eu escrevi como assim, porque eu não entendi muito bem, mas me lembrou uma coisa. Ele escreveu assim: seja lembrado mais. Ah, ele escreveu aqui, ó, um candidato a palestrante tem que gerar o marketing de Jesus. Aí eu perguntei, como assim? Ele respondeu: seja lembrado, mas com bom senso. Com bom senso. Entendeu? Mas É realmente isso. É o que eu realmente isso que a lembrei? gente acabou de falar. Uhum, exatamente. O que eu lembrei quando o Sandro falou sobre o marketing de Jesus foi o seguinte: o marketing da esperança. Vocês já ouviram falar do marketing de esperança, né? Eu O não. marketing... Então, Elisa, o marketing de esperança é o seguinte: o marketing de esperança é quando você, por exemplo, eu sou um palestrante, estou começando agora do mercado, bolei uma palestra legalzinha, eu vou jogar minha palestra no Instagram, sentar e rezar para dar certo. Esse é o marketing da esperança. Você tem esperança que dê certo, mas são altas as chances de não dar certo. O marketing da esperança é esse. O que a gente pede, o que a gente sugere que os palestrantes façam? É o marketing estratégico. Porque o marketing da esperança, você trabalha coisas que você espera que dê certo por causa de fenômenos que não estão dentro do seu controle. O marketing estratégico, você coloca no tabuleiro e movimenta, coloca as peças no tabuleiro e movimenta elas, só que você está movimentando, ó, você está tomando ação para movimentar aquilo. Ou seja, você está mexendo as coisas que estão dentro do seu controle para ter um resultado que você já espera. Isso não é esperança, isso é estratégico, entendeu? O marketing de esperança nesse exemplo do tabuleiro é mais ou menos você sentar e ficar assim, tentando movimentar. Para quem não está ouvindo a gente, eu estou aqui com a mão na cabeça aqui, tentando movimentar a peça do tabuleiro com o poder da mente. Não dá, você vai ficar na esperança ali para sempre, o negócio não vai funcionar. É isso mesmo. Para a gente ir já finalizando o nosso podcast, o Wendel, ele perguntou assim: Lucas, como as agências geram interesse para empresas? Eu posso responder do lado do marketing para te ajudar na resposta do lado da agência? O que você acha da gente responder essa do Wendel no final? Você sempre coloca aquele momento ali Com as agora dicas. cada um dá uma dica. Então, cada um acho que vai ter uma dica boa aí para responder o Wendel. Maravilha. Então, a gente está indo pro final. A Deu gente na está indo para o mesa. final. Olha, Mas, DJ, ó, só porque eu a tenho... pergunta despertou interesse nele, vocês estão vendo que ele está acabando aqui o podcast, porque a pergunta despertou o interesse deles. Olha o poder aí. Não. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente ir para o final. Essa pergunta eu deixei ela estrategicamente já para o finalzinho do podcast, porque eu acredito que seja uma dúvida muitos e muitos palestrantes a ligar aquela chavinha na cabeça e dizer: putz, por que eu não fiz isso antes? Vamos lá. A gente, então, traçou uma linha do tempo em que o palestrante, a partir do momento que ele sentiu interesse em entrar em uma agência, a agência sentiu interesse em ter ele nela, beleza. E aí ele mandou todo o conteúdo que ele tinha e tal. E a gente explicou, depois que ele entrou, explicou como ele pode fazer para gerar interesse em agência. E aí foi explicado isso, beleza, as pessoas que estão assistindo a gente aprenderam. E agora vem a parte mais difícil. Como manter esse relacionamento a longo prazo? E aí, Elis? Olha, tem que estar na mente, do mesmo jeito
Você tem que Essa ficar na mente, né? Você tem que mostrar que você é parceiro, né, dessa agência, que você tem parceria, que você tem respeito pelo trabalho deles, né? Eu acho que todo mundo gosta de ser aí respeitado, né? As pessoas gostam também de ser reconhecidos, né? E nessa parte aí de reconhecidos tem uma abrangência aí, né? De seja presente, né? Ou até mesmo uma fala, um agradecimento mesmo, né? Todo mundo, gente, todo mundo gosta disso. Então, por que que a gente não faz isso com todo mundo? Eu faço isso com os meus clientes, eu faço isso com os meus parceiros, entendeu? Quando eles cedem alguma coisa que eu estou precisando para um cliente meu, eu já demonstro a minha gratidão na hora, entendeu? E sempre que precisarem, é claro que tem essa questão aí que o Lucas tocou da reciprocidade. Parceiro, sempre que precisar de mim, eu vou ajudar. Porque sempre que eu preciso, eles me ajudam. Então, isso é lição de vida, né? Não é questão nem do mercado. Então, é uma lição de vida. Traga para dentro do que você está fazendo, né? E nem é uma troca, né, Elisa? É uma dívida pessoal, né? É uma dívida que você tem com você mesmo e que você se cobra a pagar essa dívida. Ô, Lucas, antes de você responder, eu quero apimentar um pouquinho mais ainda essa pergunta para deixar ela mais difícil para você. Jogando a bomba. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então você entendeu a primeira pergunta, né? Entendi. Eu vou continuar ela mais um pouco. A gente, dentro desse cenário, a gente pode dizer e reconhecer que a briga está muito mais forte para o nível do desconhecido e um pouquinho menos forte para o nível do progresso. É isso, né? Isso. Pode dizer isso. A briga está muito forte ali. Beleza, o palestrante, como é que ele vai conseguir manter esse relacionamento por muito tempo? Se de repente a Elis disse, olha, a gente reformulou o site e a gente retirou significativamente uma quantidade boa de palestrantes. E aí o cara, pô, se eu sou do nível do desconhecido, provavelmente eu devo estar dentro dessa lista que foi retirada do site. Como é que eu, que não sou do nível do progresso, nem do nível do legado, como é que eu vou conseguir manter esse relacionamento tão forte a ponto de, mesmo sendo desconhecido, eu me manter num dos nomes mais citados dentro da agência? Eu vou fazer um comentário antes do Lucas responder, tá? Manda. Eu praticamente não olho o site para indicar palestrantes para os meus clientes, tá? Eu indico que já vem vários nomes de vários assuntos, né? Várias palestras já vêm na minha mente. E eles vêm na minha mente, a maioria das vezes, pelo relacionamento que eu tenho, ou com o palestrante direto, ou com a equipe dele, né? Quem cuida aí das palestras dele. Vai, Lucas. Beleza. Bora lá, então. Vou responder. Ficou difícil ou ficou fácil para você essa pergunta? Não, Ficou fácil, eu né? sou, eu sou que nem o Ronaldinho. Eu mato no peito e faço gol. Vamos lá, então. Manda aí. Ó. Primeira coisa, antes de mais nada, para quem está assistindo ou ouvindo, a gente não sabe. A gente está falando inglês aqui com esse negócio de nível do legado, nível desconhecido, nível do progresso. Isso daí é o método NIC. É o método que eu criei para entender os diferentes níveis de interesse que os nossos clientes sentem pelos palestrantes. Tá? Então, se você não sabe o que é o método NIC, tem duas formas de você conhecer. Primeiro, dá uma pesquisada no nosso canal do YouTube, o Fica a Dica Palestrante, aproveita e se inscreve no canal também, e lá tem um vídeo em que eu falo detalhadamente sobre o método NIC. Segunda forma, entra no nosso site, o www.ficadicapalestrante.com.br. Lá tem disponível para download gratuito o e-book que eu escrevi detalhando também todos os aspectos do método NIC. Dos quatro grupos é difícil, né? Dos 4 grupos de palestrantes que existem no mercado de palestras. E você que está ouvindo a gente, se você for palestrante, com certeza você está em um deles. Você só precisa descobrir qual é. Vamos lá. Antes de responder a sua pergunta, eu quero te fazer uma outra pergunta, DJ. A minha pergunta é a seguinte. Manda. Tem alguma coisa que você faz para... O DJ é casado, para quem não conhece ele.
tem alguma coisa que você faz para a Mari, DJ, que você sempre fez durante todo o tempo de namoro, todo o tempo que vocês começaram a morar juntos? Tem alguma coisa que você faz para ela, por exemplo, dar um beijo nela quando acorda, ou dar um presente, uma flor para ela em uma data comemorativa, ou levar café para ela, que você sempre fez e que se você não parar de fazer, ela vai achar estranho? Eu acho que raiva. Caramba, o cara não sabe ser romântico, não. Bom, raiva eu faço todo dia, né? Tirando raiva. Tirando raiva. É. Eu dou um beijo todo dia. Bom, vamos Pelo lá. menos um. Tá. Todo dia o DJ dá um beijo na Mari. Vamos supor que hoje ele não deu beijo nela. O que ela vai achar, DJ? Ela vai reclamar. Já aconteceu. Imagina se você ficar uma semana sem dar beijo nela, o que ela vai achar? Ela vai achar que eu tenho outra. Imagina se você fica 3 meses sem dar um beijo nela. Aí de certeza ela já tem outra. Exatamente. Eu fiz essa pergunta para ele porque, galera, qual a intenção dessa pergunta? O DJ, só recapitulando a pergunta do DJ para mim, foi a seguinte: o que vocês acham que um palestrante o que o palestrante poderia fazer, o que pode acontecer com ele se ele não der continuidade para esse relacionamento próximo com as agências, para esse despertar de interesse? E aí eu coloco aqui um ponto a mais, que é o interesse tanto nas pessoas por meio das redes sociais, quanto nas empresas por meio dos contatos, dos seus pontos de contato direto com as empresas, tá? E dos contatos com agências de palestrantes também, que você tenha relacionamento. Vai ser que nem o beijo que o DJ dá na Mari, na esposa dele. Se ele parar de fazer durante um dia, ela vai achar estranho. Se ele parar de fazer durante um mês, ela já vai achar que o DJ tem outra mulher. Se ele parar de fazer durante 3 meses, ela vai ter certeza disso. Trazendo para o mundo dos palestrantes, se o palestrante, ele, por exemplo, o Paul Jack, que eu falei aí, a gente falou bastante dele, depois ele vai ter até que dar um alô para a gente. Depois vai agradecer o Mechan, viu, Paul? O que acontece? Se o Paul, ele mandou lá o Bobo da Corte, isso está muito fresco na nossa mente, mesmo fazendo quase um ano. Mas, vamos supor que já passou um ano, já está dando quase 2 anos, e a gente nunca teve mais nada assim tão, tão brilhante quanto tão emocionante, às vezes, quanto foi essa surpresa. O que vai acontecer? Aquela surpresa tende a sair da nossa memória, ficar cada vez mais fraca na nossa memória, e a gente tende a lembrar de outros palestrantes muito mais do que do Paul. E, isso que ele fez chamou muita atenção. Se for uma coisa que despertou muito menos emoção, muito menos atenção nossa, a velocidade com que a gente vai esquecer daquele palestrante é muito maior. E isso acontece, é natural. As pessoas se esquecem muito fácil das coisas, entendeu? Então, é necessário manter uma continuidade, do mesmo jeito que o DJ mantém a continuidade do beijinho na Mari todo dia. Ainda bem que ela não está aí na gravação, porque senão ela ia achar de desmentir ele. Mas realmente é isso que você falou. Eu acho que a palavra que vai resumir tudo isso é experiência. É você criar experiência para que a pessoa viva essa experiência. A partir do momento que ela vive essa experiência, ela não esquece jamais. Pode passar anos, ela não vai esquecer. A experiência tem que ser forte e impactante, né? Agora... Peraí, mais uma coisa. E não basta só a experiência. Tem que ter a continuidade da experiência. Então, você, palestrante estratégico, já que você está fazendo esse contato próximo, esse contato emocional com a agência, então, cara, você precisa colocar ali no seu calendário, por exemplo, de 6 em 6 meses eu vou entrar em contato com a agência. De 3 em 3 meses eu vou entrar em contato com a agência. Eu vou entrar em contato com meus clientes e com a agência também. Não precisa mandar um bobo da corte, como eles falou. Simplesmente por chamar ali a pessoa do comercial para participar, o gatilho mental da participação, para participar de uma mudança, de uma, sei lá, de uma mudança, uma inclusão dentro da sua palestra, ou simplesmente para falar: e aí, tá tudo bem? Tô passando só para te dar um oi.
já é uma continuidade, tá? E aí, DJ, respondendo a sua segunda pergunta, que eu não me esqueci, a questão do estágio. Se o palestrante ele está no nível do desconhecido, que é a base, né? O nível de palestrante que estão a maioria dos palestrantes, o nível do desconhecido, em que o cara está perdido, ele não sabe o que fazer estrategicamente para dar o próximo passo e atingir o próximo nível na carreira dele. Ele não sabe quanto cobrar pelas palestras dele. Ele sofre para fechar palestras. Esse é o perfil do palestrante que está no nível do desconhecido. Se ele está nesse nível e a agência, por exemplo, tem uma atualização, igual a gente teve no nosso site, que tirou um monte de palestrantes que tinha antes do site, com certeza, como o DJ falou, ele vai estar nesse balaio dos palestrantes que saíram do site, porque desperta um pouco interesse. Então, o cara ele já não tem contato com a agência, ele não dá continuidade, ele não é lembrado. Então, qual a possibilidade desse cara ele estar dentro de alguma estratégia da agência? Qual a possibilidade desse cara estar dentro da lembrança de algum cliente que queira contratar um palestrante? É muito pouca. Então, o palestrante do nível do legado, a tendência é ele sempre estar chorando, entre aspas, estrategicamente. Enquanto o palestrante do nível do progresso, ele é um cara que ele corre menos risco de ser impactado por isso tudo. Porque ele é estratégico, ele está na mente da agência, ele está dando continuidade ao trabalho, ele ajuda a agência a fechar palestras. Então, para a agência, não é interessante perder um cara como esse. Acho que está respondido, né, DJ? Tá respondido, sim. Eu estava até, inclusive, marcando aqui no bloco de notas para lembrar disso, para minha dica, que veio um insight aqui agora, para a dica do final. Então, agora que todas essas perguntas foram respondidas, até o palestrante Nelson Gonçalves deixou um comentário aqui, né, que minha mulher diz que marido só serve para duas coisas: fazer raiva e fazer falta. É literalmente isso. Beleza. É o meu caso. Não fala isso pra mim, não. Ela já falou para mim, já. Eu não vou dizer nada para não causar intriga de vocês, né? Eu não vou dizer nada, né? Ela já colocou aí nos comentários que concorda, então é difícil. É difícil. Então, ela falou em rede nacional agora. Acabou de me ferrar aí, mano. Você estava sendo marido exemplar, agora acabou. Eu falei Beleza, que se a Mari estivesse na live, ela te desmentiria, mas eu esqueci que a minha mulher tá na live, né? Então não tem, não tem jeito. Vamos lá, então. Agora a gente chegou ao momento final que a gente vai dar 3 dicas dentro de 3 áreas diferentes numa agência de palestras e vai dar essas dicas respondendo a pergunta do Wendel Guimarães. Ó, a Natália ali também já quis me ferrar ali também. Então acho que é melhor ficar quietinho. Vamos voltar aqui para o final. Então o Wendel ele perguntou assim: como as agências geram interesses para empresas? Vamos lá, Elis. Vamos lá. Eu acho que, pelo menos falando de mim, tá? O que eu mais faço para gerar essa atenção dos meus clientes é um atendimento rápido, com eficiência, abrir os ouvidos, né? Para as pessoas, não só a boca, não só falar, mas ouvir o meu cliente, o que ele está necessitando e não pensar, por exemplo, só no meu lucro, né? Eu não penso só num lucro quando eu estou atendendo um cliente. Só que isso tem que estar claro para o cliente, né? Tipo, não adianta você fazer e só você está enxergando isso. O cliente também tem que enxergar isso, né? E mesmo assim valorizando o meu trabalho, né? Tem que ter a valorização desse trabalho. Só que palestrantes que chamam a minha atenção, eles têm um bom relacionamento. Para mim é tudo questão de conexão, tá? Eles, do mesmo jeito que eles se conectam com o público lá, eles se conectam com qualquer outra pessoa. Eles já estudam, né? São profissionais aí da comunicação e geralmente já manjam disso tudo, né? Mas como eu falei, né? Quando eles vêm entrar em contato comigo, não só para perguntar, e aí, como é que tá de cotação? Nunca mais me indicou, entendeu?
não vem dessa forma, encontra outras formas diferentes para estar em contato com a agência, né? Para mim, chama muita atenção, né? Ele prende mais a atenção dele, né? Então, seja para perguntar como foi. Eu acho que essa pergunta, Elis, do Wendel, foi mais relacionado a gente em relação à empresa, não ao palestrante. Eu acho que essa pergunta dele foi bem inteligente, porque eu sempre digo que o palestrante ele tem que despertar interesse das empresas, e aí ele fez essa pergunta para saber, eu acredito, para saber como a gente faz para ele ter comparação. Então, acho que o que ele quis saber é isso daí, como que a gente faz, a agência faz para despertar a atenção da empresa. E eu acho que vocês que são do marketing aí é melhor para falar do que eu, né? As vendas, bom, gente, tá de cliente, entendeu? É assim, eu vou responder numa visão do marketing, mas que também reflete na visão do comercial, né? Porque é aquela coisa, aquilo que a gente expressa para outra pessoa é aquilo que a gente recebeu. Então, por exemplo, a forma do palestrante ter se vendido para a gente é a forma com que a gente enxergou aquilo que ele passou para a gente, é a forma que a gente vai passar adiante. Então, isso serve tanto para o marketing quanto no comercial. Eu digo que a melhor forma da gente levar interesse dele para o cliente é, primeiramente, tendo esse contato mais de perto com o palestrante. Quando eu falo contato mais de perto, é uma série de fatores. A disponibilidade do palestrante, o jeito de conversar do palestrante, se ele está aberto, os materiais dele, se ele tem vídeos bons, se ele tem boas imagens, se ele está lado a lado em parceria com a agência. Então, tudo isso conta num peso muito grande para a gente poder gerar esse interesse no cliente. Então, a gente vai vender ele com outro olhar. DJ, me diz uma coisa. Acho que você foi na mesma linha de resposta que eu mesmo, mas assim, vou fazer uma pergunta que eu acredito que foi mais ou menos isso que o Wendel fez. Depois você corrige, tá, Lucas? Se não for. O que é que você do marketing faz para a Motive se destacar para as empresas? Como que você pensa para a gente chamar a atenção das empresas? A Motive chamar a atenção das empresas. Vamos lá. A Motive, ela gera interesse para as empresas em diferentes aspectos. No audiovisual, no material gráfico, então a gente traz conteúdo. A gente não traz simplesmente, a gente não posta lá uma foto de um palestrante do nível do legado. A gente não posta uma foto. O nosso interesse não é postar foto. O nosso interesse é levar conteúdo de qualidade e, através daquele conteúdo, eles vão acabar conhecendo esse palestrante. Então, o objetivo é levar conteúdo que vão ajudar as pessoas. E aí, a pessoa absorvendo aquele conteúdo, ela automaticamente vai saber que é daquele palestrante, porque o peso maior não está na imagem do palestrante, não está na foto, mas sim no conteúdo, que é o que vai gerar o interesse no cliente final. Então, a gente faz vídeos, a gente produz vídeos que não depende do palestrante, mas a gente produz vídeos falando do palestrante, mas falando do conteúdo desse palestrante. Então, a gente vende o conteúdo, mas nunca o palestrante. O palestrante é uma consequência de um conteúdo bem feito. Esse que é o ponto. Então, a gente gera esse conteúdo de diferentes formas. Não dá aqui para eu explicar cada forma que a agência gera o interesse. Mas a única coisa que a gente pode ter certeza é que a gente gera interesse de vários ângulos diferentes. Desde um simples texto até algo muito complexo, como um artigo, como um e-mail marketing, como um vídeo bem estruturado. Então, tudo isso é uma forma de gerar interesse. E aí é o que eu estou dizendo, que a gente só consegue gerar esse interesse quando a gente absorveu o interesse gerado pelo palestrante na gente. Esse é que é o ponto-chave. Então, o palestrante gerou tanto interesse na gente que a gente conseguiu transpor esse interesse em conteúdo e automaticamente atingiu os nossos clientes. Correto, Lucas? Vamos lá, eu achei bem interessante como, eu não tinha pensado nisso, como vocês dois pegaram a pergunta do Wendel
de uma forma, numa perspectiva diferente da minha. Como é que a gente, eu acredito que vocês pensaram assim, como é que a gente faz para gerar interesse para a empresa em relação àquele palestrante? Eu não tinha visto assim, por isso que eu até passei ali um parênteses para eles, mas foi interessante ver esse ponto de vista de vocês. E faz total sentido. É isso mesmo, essa resposta aí que vocês deram, eu acho que está muito bem direcionada. O que acontece? Agora, complementando essa resposta de vocês com como a gente faz, eu vou dar uma outra perspectiva para essa mesma pergunta. Como que a gente faz motive para despertar interesse das empresas, agora sem ter relação com os palestrantes? De uma forma em que os palestrantes não é o prato principal. O prato principal é a motive. Tá? Minha resposta vai ser nessa perspectiva. A gente faz isso por meio do despertar de interesse também, olha que louco, por meio do despertar de interesse da empresa em relação a nós. Veja bem, quando o palestrante quando o cliente entra em contato com a gente, ele tem meio que uma visão da Motive, que é uma visão de headhunter. Então, vocês aí que estão ouvindo a gente, talvez vocês saibam o que é o headhunter, né? O headhunter é o cara que contrata altos executivos para empresas. Então, esse headhunter, ele é especializado em contratar pessoas muito boas para as empresas, entendeu? E é o que acontece. Nós temos um trabalho parecido com o de headhunter, que a gente ajuda as empresas em um esquema de parceria e, nesse processo de ajuda, a gente entende quais são as características que as empresas querem e quais são as características que as empresas não querem em um palestrante. Então, como que eu faço a agência para despertar interesse numa empresa, mostrando para ela que eu sou altamente capaz de entregar esse resultado para ela? Uma das formas que a gente faz isso é a atração de atenção e a fixação de interesse. E eu vou dar um exemplo de como a gente faz isso daí, por meio do nosso site. O site é a nossa vitrine principal com os clientes. E se vocês nunca entraram no site da Motive, dá uma entrada lá depois no site da Motive que vocês vão ver que o site da Motive tem a cara da Netflix. E não é à toa que tem a cara da Netflix. Tem a cara da Netflix porque a gente sabe que os nossos clientes, eles acessam a Netflix, eles assistem série, assistem filmes por meio da Netflix. E quando um cliente entra em contato na Netflix, quando o cliente entra em contato com o nosso site, ele se sente confortável como se estivesse no site da Netflix. Mas, muitas vezes, o cliente ele não sabe. Ele se sente confortável, ele sente familiaridade, mas ele não liga aos pontos. Ele não fala, caramba, isso daqui é a cara do site da Netflix. Ele não fala isso. Ele se sente confortável, se sente familiar, mas ele não sabe explicar. Por quê, DJ? Porque nós ativamos o subconsciente dele. Nós ativamos as lembranças subconscientes daquele cara, entendeu? Então, a gente consegue causar interesse nos nossos clientes fazendo exatamente o que eu falo aqui, as sugestões que eu passo para os clientes fazerem, os palestrantes fazerem com esses mesmos clientes, entendeu? Do mesmo jeito que a gente desperta interesse, do mesmo jeito que eu falo para você, palestrante, despertar interesse, aliás, é a forma que a gente aqui desperta interesse, por meio de conteúdo. Então, eu gravo muito conteúdo em vídeo. Se você entrar lá no perfil da Motivação Palestras no Instagram, você vai ver vídeos meus lá conversando com as empresas. Eu gravo conteúdo em vídeo. A gente escreve conteúdo em texto. O pessoal do marketing da Motive, o DJ, o Vitor, que fazem parte do marketing da Motive, eles escrevem posts em texto para postar nas redes sociais da Motive. A gente tem um site que é altamente atrativo para as empresas. Entendeu? A gente tem uma apresentação altamente atrativa para as empresas. Então, tudo que a gente sugere, Wendel, isso daqui é um máximo. Eu me orgulho de falar isso. A gente faz o que a gente fala. Então, tudo que a gente sugere para o palestrante fazer para despertar atenção, não é porque a gente acha que vai dar certo. É porque a gente faz e a gente vê que dá certo. E é por isso que a gente fecha aí, em média 15, 20 palestras por mês. É por isso que todos os meses a gente recebe uma média de 150 cotações, empresas interessadas em contratar palestrantes todos os meses, entendeu? A gente aplica e a gente vê que isso dá certo. E por meio disso, desses resultados, a gente passa aí para vocês indicações do que fazer.
E é exatamente, é por isso que tem essa lógica, né? Primeiro veio a Motive e depois veio o Fica a Dica. Porque nossa escola foi a Motive, nós aprendemos com a Motive e por meio das lições da Motive, a gente entrega aí as dicas para os palestrantes no canal Fica a Dica Palestrante no Instagram, Facebook, YouTube, e-mail, por meio de todos esses canais aí. Maravilha! Foram dicas boas e que veio de uma pergunta muito inteligente, como você qualificou, né? E realmente todas essas dicas são boas porque a gente vive isso, desculpa, vive isso na prática e vive isso na pele, porque a gente está ali no campo de batalha no dia a dia. Então, tudo que a gente fala que deu errado é que realmente deu errado porque a gente sofreu com erro, né? E tudo que deu certo, a gente realmente fala que deu certo porque a gente acertou com aquilo. Então, as dicas que a gente tem para oferecer hoje. Galera, eu quero agradecer a todos vocês, os palestrantes que assistiram esse podcast, que estiveram aqui com a gente, eu quero agradecer. E aqui o nosso objetivo é discutir estratégias que vão realmente fazer você parar de vez de correr atrás de clientes e fazer clientes correrem atrás de você. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras. Oi, gente, eu sou a Elise, Speak Hunter da Motivação Palestras, né? Ô, DJ, faltou a dica, né? Não, eu falei a minha antes da resposta do Lucas. Ah, tá. Eu achei que você ia guardar pro final. Você deu naquela resposta. Isso, naquela resposta foi a minha dica. A dica, entendi. Bom, gente, a minha dica, né, lógico, eu sou do departamento comercial, né? Eu sou Speak Hunter, então a minha dica vai direcionada aí para vocês nessa área, né? E é uma coisa que o Lucas já falou. Se aproximem do departamento comercial. Tem várias formas simples. A gente citou aqui o Paul Jack com a ação que ele fez, que foi brilhante e muito marcante, mas ele não só tem essa estratégia, né? Ele faz várias outras coisas pequenas no dia a dia que chama a atenção. Então, estejam próximos realmente das pessoas do comercial, né? Seja de agência ou de empresa, né? Se aproxime e fique na mente deles. Agora eu acho que eu já dei minha dica. A gente já deu a dica. O DJ já estava até encerrando aí. Já estava até encerrando, que a gente já tinha dado a dica, eles pediu para a gente falar, né? Porque... Vamos lá. Encerra de novo, DJ. Voltou a fita, então. Galera, obrigado de novo pela participação de todos vocês. E o nosso objetivo é esse: trazer discussões estratégicas que vão fazer você parar de vez de correr atrás de clientes e clientes correrem atrás de você. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras. Eu sou a Elise, Speak Hunter da Motivação Palestras. E eu sou o Lucas, aqui está o Lucas e o Zezeca, fundador da Motivação Palestras. E galera, querem estratégia de qualidade? Só vem com a gente. Como eu digo, os nossos amigos, cola com a gente. Cola com a gente. Valeu. Gente. Tchau. Até o próximo episódio.